o Instagram, que acompanham as redes sociais da AB Casa. A você que está vendo depois dessas 24 horas, né, que vai ficar disponível, boa tarde, bom dia, boa noite a você que está no YouTube e a você que está também ouvindo a gente aqui no Spotify. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estar seguindo aqui a AB Casa, as notícias da associação, do setor. É muito importante ter vocês aqui com a gente, ligados aqui nas nossas lives, enfim, tudo que a gente tem feito para levar o melhor conteúdo, a melhor informação para você que está aí ligado nas redes sociais da AB Casa. Lembrando sempre que nós estamos trabalhando, a equipe da AB Casa está trabalhando, home office, estamos todos nós de quarentena, sempre lembro, não tem vacina ainda pro coronavírus, não tem, a única vacina que temos é ficar em casa. Se você pode, fique em casa e vamos torcer para que tudo isso passe o mais breve possível. Lembrando, todas as informações, tudo que você precisar da AB Casa, abcasa.org.br. Entra lá no site que você vai tirar todas as suas dúvidas referente à associação e ao setor. Notícias, eu sempre lembro aqui, abcasa.org.br/blog. Eu sempre separo aqui uma matéria do blog, que tem uma aqui muito interessante, que vale a pena depois dessa live vocês entrarem lá no blog da AB Casa. 7 dicas para pequenas e médias empresas resguardarem os seus negócios. Então, logo que terminar essa live aqui, vá no abcasa.org.br/blog e entre lá para ler essa na matéria. Muito importante. Tem outras matérias também interessantes, várias dicas, como eu sempre digo aqui, tem o YouTube da AB Casa, você pode ver as palestras, rever as palestras que ocorriam na sede da AB Casa, lá na playlist que a gente criou especialmente para esse momento. E também no AB Casa Desenvolvimento, você pode entrar lá, abcasa.org.br/desenvolvimento, que tem os cursos ali também, você pode ficar por dentro da programação, tem os e-books também, abcasa.org.br/ebooks, enfim, material, informação, tudo que a gente puder trazer para vocês, a gente vai estar trazendo, então o que não falta é isso aqui. E vou convidando vocês a ficarem aqui na live, que hoje é um assunto muito interessante, que é o tema como manter o buffet seguro e preparado para o pós-pandemia. Então a gente vai falar do momento atual, como manter o negócio, na verdade não apenas o buffet, falo do modo geral. O que a gente vai passar aqui é para você, seja lojista do setor de festas, de decoração, de utilidades domésticas, profissional do setor. São dicas para você se manter agora, no durante a quarentena, nesse isolamento social, que não tem jeito, não é legal, é chato, mas é o que a gente precisa fazer. Siga as recomendações da OMS e fique em casa, ok? O meu convidado é o Marcelo Golfieri, ele é proprietário da franquia Catavento. Eu vou chamar ele aqui na nossa live para a gente começar esse bate-papo. Então eu vou pedir para vocês que estão assistindo, mandem suas perguntas, deixem aqui que eu anoto e o Marcelo vai responder para vocês, ok? Então vou lá, vou colocar o Marcelo aqui na nossa live, vou procurar ele aqui para a gente já começar e dar andamento ao nosso papo. Lembrando também que estamos todo esse material da AB Casa, todas as transmissões que a gente está fazendo estão lá no Spotify, no YouTube e também no Instagram. A gente mantém a live por 24 horas. Então se você perdeu, se você não conseguir ver agora, não tem problema. Esse material vai estar disponível lá no YouTube e também no Spotify. Eu tô aqui, eu vou chamar ele, já falar aqui com o Marcelo. Vou avisar que estamos ao vivo aqui, que eu tô aqui com o meu computador, então tô conversando com ele aqui. Perfeito. Agora vamos ver se ele vai entrar. Ele já está aqui na live. Vamos entrar aqui. Isso. Agora vai. É ao vivo sim mesmo. Pronto. Vamos. A gente está esperando a confirmação dele. Ele já mandei a solicitação. Acho que. Ô Marcelo, tudo bem? Ô Fabião, tudo e você? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tá tudo ok? Tudo ok, tudo certo. Tirando a tensão pré-entrada aqui, tá tudo beleza. Não, o Marcelo, como eu disse, ele é proprietário da franquia Catavento, são os buffets, né? Uma franquia de buffet. E já te agradecendo, Marcelo, obrigado por ter aberto esse espaço aqui pra gente, o seu horário. Eu sei que
mesmo com toda essa situação, tá a correria ainda, tá tendo todo o planejamento pro durante, pro pós, então agradecer. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Fábio. Eu que agradeço aí poder participar e agradecer, inclusive, aí o canal aí para a gente poder fazer uma comunicação legal com as pessoas e com os proprietários aí de buffets, casas de festa, enfim, para toda a cadeia de profissionais. Perfeito. Então esse é um assunto que interessa a todo mundo. Caso vocês que estão assistindo a gente tenham alguma pergunta, pode deixar aqui que a gente manda para o Marcelo e o Marcelo vai responder para a gente. Primeiro, Marcelo, antes de tudo, faça uma apresentação da Catavento, do seu trabalho para todo mundo conhecer. Legal, Fábio. Então, a Catavento, né, começou isso oficialmente, o nosso CNPJ está completando 26 anos aí, mas eu já comecei a trabalhar com festa um pouco antes, tá? Eu comecei a trabalhar com festas mais ou menos aí nos idos de 89, 90. A gente começou com uma casinha, fazendo aluguel de som. A minha esposa fazia decoração para festa infantil na época, né? Quem tiver curiosidade, até é só procurar aí nas mídias sociais, vai ter toda a história lá do início do nosso trabalho. Então faz bastante tempo, faz aí cerca de 30 anos e um pouquinho mais que a gente vem mexendo com festas, né? Graças a Deus a gente conseguiu ter as nossas próprias unidades e a questão de uns 10 anos mais ou menos, o Catavento se transformou em uma franquia e hoje a gente tem aí unidades espalhadas pelo país todo. Bacana. E eu acho que é legal você colocar a importância desse setor, do setor de festas, desse setor de casas de festas também. Gostaria de saber a importância desse setor economicamente. Então, a gente até está vivendo um momento agora bastante ímpar, né? Não só pelo coronavírus, mas as casas de festas, os proprietários começaram a criar alguns grupos para se organizar, porque é uma das coisas que a gente tinha, um defeito que a gente tem no nosso segmento ainda, é essa organização de uma forma um pouco mais consistente. Só lembrar que o buffet infantil ele é uma empresa de primeira geração, então é mais uma dificuldade, porque, por exemplo, se você procura um Sebrae da vida para buscar informações, o Sebrae ele tem um histórico dos outros segmentos que são de gerações passadas. No caso do buffet infantil, a gente ainda vive a primeira geração. Então a busca por informação é uma coisa que no nosso setor é muito pujante, né? As pessoas são ávidas por informação. E a importância que tem só a gente, basta fazer um cálculo básico, né? Uma unidade, por exemplo, como essa que eu estou aqui agora no Ipiranga, para cada festa a gente tem cerca de 32, 33 profissionais que trabalham, né? Para cada festa, fora o que a gente tem ainda de pessoas envolvidas nas cadeias posteriores, que seriam os decoradores, o pessoal que presta serviço, através de profissionais como mágica, música, contadores de história, né, as pessoas que montam as decorações, quem faz a decoração com balão, quem vende lembrancinha. Então é uma cadeia absurdamente grande e acho que tenho certeza, principalmente numa época de crise como a nossa, ela para algumas pessoas, principalmente aqueles que estão na ponta, é a única forma de receita, né? Então, dada essa importância, dá para a gente ter uma noção do estrago que está sendo feito agora através dessa crise aí por conta do coronavírus. Sim. Na verdade isso mostra o quanto é importante esse setor e o quanto envolve tantos profissionais, né? Desde como você falou daquela pessoa que é um mágico, que é um músico, até a decoradora de festas, é o que a gente sempre vê muito na AB Casa, principalmente colegas que trabalham com a gente, que trabalham diretamente com isso, enquanto está todo mundo sendo afetado. A AB Casa, Marcelo, tem colocado isso, e não só a AB Casa, muitas pessoas, que é aquela frase, não cancele, adie. Essa frase, de fato, ela é muito importante, né? Essa questão do tipo, não cancele. Adie. É muito importante mesmo nesse momento, né? Sim, Fábio, porque, na verdade, a gente está vivendo um momento ímpar e quem mexe com eventos, e aí eu não vou falar só de casa de festa, porque acredito que envolveu todo mundo que provavelmente é seguidor da AB Casa, né? Quem mexe com evento. A gente saiu de um cenário, eu lembro bem, quando veio o primeiro áudio do Jatene, eu recebi esse áudio numa quinta-feira de madrugada,
e eu já previa, comecei já a trabalhar e desenhar o cenário a partir daquele momento, porque eu falei, puxa, é batata, a partir da sexta-feira nós vamos começar a receber pedidos de cancelamento de festa, né? Esse áudio bateu como se fosse uma bigorna no nosso negócio, e a partir da sexta-feira, depois do áudio, e esse é o cenário preocupante que tem o nosso setor, né? Eu acho que a gente tem que cuidar agora de duas realidades. A primeira delas, e que acho que a gente não pode fugir a ela, que é entender, né, de forma real o que a gente está vivendo, e, de outro lado, também ter a cabeça para pensar no pós, né, o que vem depois da crise. Porque é fato, a crise vai passar. Então são dois exercícios completamente distintos. Como é que eu faço para criar essa ponte de agora para até depois da crise? Mas voltando à questão da campanha, foi extremamente importante porque, de um lado, o que aconteceu com o nosso setor? A gente simplesmente, na quinta-feira eu fui dormir com um faturamento e na sexta-feira o meu faturamento zerou. Né? De sexta-feira, depois do áudio do Jatene até hoje, né, dia 31 de março, a gente não teve nenhuma venda de festa. Então é só para ter um horizonte de que o nosso faturamento deixou de ter entrada de dinheiro. E o segundo, que na verdade é o primeiro, né? Primeiro, assim, eu diria, pesadelo que a gente tem, que era o medo do cancelamento dos eventos. Então que os clientes começassem a falar, não, eu quero cancelar, eu quero a devolução do dinheiro, e isso abriu toda uma discussão que nesse exato momento até eu estou, né, representando o pessoal de festas, a gente está com uma discussão junto ao Ministério Público e junto ao Ministério de Justiça para poder fazer um ataque, que é um termo de conduta, né, de adequação de conduta, para que a gente possa nortear esses pedidos de cancelamento. Na verdade, a nossa intenção é não incentivar que hajam cancelamentos. E essa campanha, ela foi muito legal porque ela começou quase que ao mesmo tempo em vários buffets, né, vários casas de festa, fizeram vídeos, posts, e a gente conseguiu reverter, eu diria que, assim, pelo menos o resultado que eu apurei, que mais de 90% ou 95% das festas que haviam sido contratadas para esse período que a gente está vivendo no momento, elas foram mantidas. Os clientes tiveram consciência do quanto seria prejudicial para o setor esse cancelamento, e eles acabaram optando por fazer um remanejamento de data, seja para meses um pouco mais para frente, após a crise, ou até mesmo para o ano que vem. Então, eu também queria fazer um agradecimento aí aos clientes, se por acaso estiverem nos ouvindo, que foi uma atitude bastante importante para o nosso setor. Não, bacana. Isso é importante porque é uma hora de união, né? Eu acho que a gente está caminhando todos com, pode ser problemas no nível maior ou menor, enfim. Mas é um momento de união, da gente se unir e sempre avisar isso. Não cancele, adie, porque isso vai passar. Por hora, não sabemos quando, não sabemos, mas vai passar e as coisas vão aos poucos voltando ao normal. Então é o apoio de todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que se unir nesse momento, tanto os donos, quanto os funcionários, quanto os clientes, enfim. É uma forma da gente mostrar união nesse momento. Como você está falando com bastante gente, Marcelo, do setor, você está conversando com bastante pessoas, qual seria a principal dúvida dessas pessoas, assim, nesse momento, dos empresários? Qual é a principal dúvida que eles levam até você? Isso se tem uma, né? Eu acho que a principal é como é que eu faço para não pegar o coronavírus, né? Essa é a principal de todas. Então, fiquem em casa e lavem as mãos. Isso. Lavem as mãos sempre, por 20 segundos. Agora, a partir dessa primeira pergunta, vem uma série de tantas outras, né? É inevitável que, assim, a gente como proprietários, e você tirando, né? Porque eu falo, puxa, você pega uma padaria ou um restaurante, eles também foram afetados pela crise, mas minimamente eles mantêm lá um faturamento. 20%, 30%, alguns fizeram uma pivotagem para fazer entrega delivery, com isso chegaram de repente a 50% do faturamento que tinham. No nosso caso, não tem jeito, eu não tenho como pivotar o negócio, né? Eu tenho uma estrutura aqui com
mais de 36 atrações, são 2.300 metros de área. Como é que eu faço para, de repente, pivotar essa situação? Não tem como, né? Então, o nosso faturamento, e volto a dizer, o nosso segmento foi bastante pego de frente com relação a essa crise. E aí as perguntas, né, que eu acho que é prudente, porque deve ser comum a quase todo mundo que estiver nos assistindo aí, a primeira pergunta e pesadelo foi o que a gente falou em relação ao cancelamento. Né? Perdi o faturamento, mas se eu tiver que devolver dinheiro, isso vai ser um complicador absurdo para o nosso negócio. Não que perder o faturamento não seja, mas ter que devolver dinheiro a essas alturas do campeonato, eu falei isso inclusive numa entrevista aí na televisão, simplesmente vai quebrar o segmento. Se nem banco tem capacidade de atender, se por acaso 50%, 60% das pessoas resolverem ir lá fazer um saque do dinheiro que eles têm, o banco quebra, imagina um buffet infantil. Né? Então, é um caminho inviável esse. Então, essa é uma grande dúvida que existia. Nossa, como a gente vai fazer? Tem que devolver o dinheiro? Não tem que devolver? Como é que eu vou cuidar dessa situação? Para essas pessoas, eu diria o seguinte, a gente criou essa campanha ADI, não cancele, que é importante que a gente faça isso rodar para os clientes. Queria parabenizar as pessoas que fizeram vídeos, são vários vídeos que estão rodando aí na rede, de verdade, assim, alguns eu cheguei até a chorar, tamanha emoção que a gente, que passa a questão do vídeo. Então eu acho que é importante que a gente mantenha essa campanha, porque a gente não pode esquecer, por mais que a gente tenha tido sucesso até o presente momento, à medida que a crise for se aprofundando, e ela vai se aprofundar, né, vai haver um maior número de pessoas solicitando o cancelamento, principalmente por um cenário de incerteza. Né? Eu não sei se eu vou manter o meu emprego, eu não sei se eu, que sou profissional liberal, estou sofrendo bastante também, como é que eu vou fazer para pagar essa festa? Ou seja, vai começar a ter uma ação de desespero nesse sentido. Para isso, nós reunimos, né, os profissionais, são vários grupos que tem hoje no WhatsApp, discutindo sobre esse assunto, e aí vem a TAC, que é o que a gente está buscando. Para quem não conhece, a TAC é um termo de adequação, né, de conduta, onde nós estamos pedindo para o Ministério Público e para o Ministério da Justiça que seja feita uma regra, e as bases que a gente está discutindo lá é a seguinte: o cliente tem o direito de cancelar, de remanejar o evento para esse ano ou para daqui a 12 meses, sem cobrança de nenhum adicional, taxa ou multa. Ou ele pode fazer a opção de que ele tenha um crédito também no valor da festa que ele contratou, para que ele possa repassar isso para outra pessoa ou usar durante 12 meses a partir da data da realização da festa. Tá? E a terceira opção, que é a opção que a gente está querendo evitar ao máximo, desincentivar inclusive, é a opção do cancelamento. E o que a gente tem pedido, tanto para o Ministério Público e também para o Ministério da Justiça, é que essa TAC, em caso de cancelamento, permita que os estabelecimentos cobrem as multas e taxas que estão previstas já no contrato que foi firmado com o cliente, e que o saldo da devolução seja feito parcelado em 12 vezes a partir do momento em que a gente tiver a decretação do final do isolamento, da calamidade pública. Tá? Então, é importante que as pessoas e os estabelecimentos tenham essa visão, porque a gente tem feito agora alguns questionários e pesquisas justamente para fomentar esse pedido que nós estamos fazendo junto ao Ministério Público. Então, esse é o pior fantasma que eu acho que está assolando todo mundo que nos está assistindo agora. E o caminho é a união, porque se a gente for tentar, uma vez que a gente tiver uma TAC publicada pelo Ministério da Justiça, com o apoio do Ministério Público, isso tem um poder de persuasão muito grande. Tá? Não que isso vire lei, não é questão de lei. O cliente vai poder ir discutir isso lá na Justiça, mas é uma questão de direcionamento. Né? Eu também vou ainda pegando um pouquinho nesse gancho, porque esse assunto é extremamente importante.
a gente viu órgãos como o PROCON, por exemplo, que começou defendendo que o cliente teria direito a fazer o cancelamento a qualquer tempo e que esse valor de ressarcimento teria que acontecer em 3 meses no máximo, mudou o seu entendimento. Tá? Diante de um cenário onde a gente começou a discutir com o PROCON e esses organismos o tamanho que é o nosso mercado, o quanto de pessoas estão envolvidas e o quanto, se eles incentivassem esse tipo de atitude, seria prejudicial, no final das contas, para o próprio cliente. Porque o cliente pode até chegar a ganhar na justiça o direito de ressarcimento. Porém, se as empresas não existirem mais para fazer esse ressarcimento ou para entregar a festa, seria um problema generalizado. Tá? Então, é legal que as pessoas estejam antenadas. A gente está fazendo esse trabalho através da Adibra, que é a Associação de Parques, que vem encabeçando esse trabalho. Eu sou diretor de bufês na Adibra. E a Adibra vem defendendo essa causa e, graças a Deus, a gente tem conseguido, sim, lograr êxito, que isso vai ajudar muito o setor. Então, esse eu acho que é o primeiro pesadelo aí, de dúvida para todo mundo, e eu espero ter ajudado a esclarecer. O segundo, Fábio, não tem dúvida, como é que eu vou pagar as minhas contas? Né? Já estamos sem faturamento. A gente, mesmo que se resolva a questão da devolução, eu ainda tenho as contas para pagar. E dentre as contas, principalmente o aluguel. O aluguel, a gente tem dado algumas indicações também, que é assim, claro, a gente está vivendo uma situação hoje pandêmica. É uma crise que ela não tem precedente na história. E a gente nunca viveu isso, né, Marcelo? A gente nunca viveu uma crise dessa. Nunca viveu uma situação como essa. Então as pessoas precisam ter a noção de que mesmo as regras que estavam escritas em pedra, elas estão abertas à discussão agora. E o aluguel é uma delas. Tá? O que todos os organismos têm pregado é que as pessoas precisam ter agora uma visão de solidariedade, sim, e de entendimento. No caso dos bufês infantis, e que vou estender isso para quem faz eventos, o fato de você ter cessado a entrada de dinheiro, como é que eu posso pagar alguma coisa se eu estou tendo 0 de faturamento nesse momento? Mas é importante lembrar que esse 0 de faturamento não foi nem por culpa do cliente e nem por culpa do estabelecimento. É uma situação de força maior. Né? E dentro de uma situação de força maior, claro, isso está sendo discutido, é legal que as pessoas busquem esse tipo de informação, mas existe um entendimento de que, por exemplo, no meu caso, eu tenho um contrato de aluguel para uma determinada atividade fim, que é a realização de eventos. Né? A partir do momento em que existe uma força maior e um decreto onde eu sou proibido, né, de executar um evento, isso deixa de ser uma situação que estava prevista. E aí entra para a base da discussão. Tá? Eu tenho também falado, não só para os meus franqueados, mas também o pessoal dos grupos ali, que os empresários, né, na verdade, os proprietários dos imóveis, num primeiro momento, eles vão ser reticentes em relação a fornecer, de repente, um desconto, um entendimento em relação a isso, é até natural. Mas à medida que o tempo vai passando, eles também estão percebendo o tamanho da bucha, o tamanho da crise, e já começaram a ceder no sentido de ter uma conversa. Então eu não quero ser radical aqui a ponto de falar não pague o seu aluguel, porque a pessoa que está do lado de lá também pode ser uma pessoa que de repente dependa desse valor do aluguel para a sua subsistência, né? E de outro lado também não quero falar que essa pessoa tenha que receber 100% do valor do aluguel. Eu acho que caso a caso é importante que o proprietário entenda a situação do nosso setor hoje e que tanto o empresário, que é o dono do salão, junto com o proprietário, entrem em um entendimento, para que a gente não tenha um cenário de fechamento no curto prazo. É importante que as pessoas entendam que o problema é de todos. Né? Então, o proprietário tem que ceder de um lado e o empresário de outro também não pode
usar desse momento para tentar aferir algum tipo de vantagem. Eu acho que a consciência e o bom senso agora é o que vai mandar nas relações. Então essa é a segunda parte, né? Então a primeira foi a questão do faturamento que zerou, cancelamento de festas e a questão do pagamento das contas. E o aluguel, dentre o nosso negócio ali, ele leva muitas vezes 30%, 40% do nosso custo fixo vai em relação ao aluguel. É um percentual bastante alto. Sim. Tem uma pergunta aqui, a Giovana Fremes perguntou como ela pode participar desse grupo que você tem com seus colegas. Como é que ela poderia fazer? Porque eu acho que ela tem um buffet também. Ah, legal, legal. Então, a gente criou esses grupos. Deixa eu pensar aqui como é que seria a melhor forma. Bom, se ela puder, eu vou fazer o seguinte, Fábio, eu vou disponibilizar depois o contato através de você. Você consegue colocar para a gente no portal da Becasa, né, os grupos de WhatsApp? Eu vou tentar. Ou a gente pode pedir para o pessoal qualquer coisa até o final da live, avisar o pessoal que está assistindo agora, a gente pode falar aqui no ar. Depois essa live vai estar disponível por 24 horas no Instagram, vai para o Spotify e vai para o YouTube. Então, a gente coloca os canais. O pessoal de deixar os contatos, sim. Tá, e a outra coisa, talvez, eu não sei se eu posso deixar o meu e-mail, talvez pelo meu e-mail seja mais fácil de ela fazer essa solicitação. Ah, perfeito. Qual que seria? Pode deixar teu e-mail. Tá, é meu nome mesmo, Marcelo Golfieri, tudo junto, @hotmail.com. Aí quem estiver assistindo e estiver interessado em fazer parte dos grupos, pode me mandar um e-mail por lá, eu também vou replicando com os números de contato de cada caso aí. Tá bom? Marcelo Golfieri, hotmail.com. Tá, Perfeito. então anotem aí. Até o final da live a gente vai repetindo o e-mail, caso alguém tenha interesse, manda e-mail para o Marcelo, que ele repassa para vocês. Você disse dessa questão do ataque, né? Que vocês estão preparando, indo para o Ministério Público, enfim. Além disso, tem algum plano que vocês estão tendo nesse momento para que, vamos falar agora do durante, como é que o plano para manter de fato? Além disso, teria algum outro plano, alguma coisa que vocês estão pensando nesse meio tempo? Então, Fábio, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa, o nosso primeiro plano, é que a gente pare de andar individualmente e comece a andar em bando, né? Então, sim, eu acho que as pessoas participarem desses grupos, participarem de uma associação, isso vai fortalecer e trazer subsídio necessário para que a gente possa, de repente, pleitear alguma coisa junto aos órgãos governamentais. Então eu vejo, por exemplo, alguns outros segmentos que já estão conseguindo, inclusive medidas provisórias em favor do segmento, justamente porque o segmento tinha já preparado toda essa informação e até a questão das necessidades, né, e das reivindicações já estavam muito bem definidas. A gente começou patinando um pouquinho, porque, de novo, a gente não tinha essa informação de forma muito clara. A partir do momento que a gente organizou os grupos, isso começou a aflorar melhor, a gente começou a ter essa noção de quais são exatamente as reivindicações da categoria, né? E aí uma das situações que a gente tem visto é assim, de um lado a gente está tentando resolver essas questões junto ao Ministério Público e também Ministério de Justiça, de outro, é imperativo para que a gente, para cuidar do durante, tenha caixa. E como é que eu vou ter caixa? Não tem outro jeito, eu preciso buscar linhas de crédito. Tá? E aí as linhas de crédito, elas podem vir através de subsídios do governo, através de algumas benesses que o governo faça, como já saiu, eu não sei se o pessoal está antenado aí, mas já saiu aí uma possibilidade de você fazer um financiamento a juros de 3,75 ao ano para pagamento da folha de pagamento de funcionários. Funcionários que ganham até 2 salários mínimos vão poder receber o valor do salário para os meses de abril e de maio, através de um crédito feito pelos bancos. A grande maioria dos bancos vai trabalhar com essa linha, que é uma linha do governo,
e você vai ter 6 meses de carência e mais 30 meses para poder fazer o pagamento. Então isso já dá um alento para a gente, apesar de eu ter lá, né, as minhas convicções em relação a isso, que é uma conta que está sendo deixada para o empresário, mas também não é culpa dele. Ele vai ter que arcar com essa conta, mesmo não tendo o faturamento. Mas, diante do cenário, o pagamento do salário dos funcionários é uma obrigação do empresário, não tem como a gente fugir a isso. Então, esse financiamento, essa linha de crédito, ela gera pelo menos um pouco de tranquilidade para as duas pontas, para o empresário, né, que não quer perder a sua equipe, e também para o próprio funcionário que está lá na ponta e que ele necessita desse valor aí, muitas vezes até para a sua subsistência. Então, a importância da gente estar reunido, organizado, com informações, é justamente para que a gente possa, nesse momento muito delicado, criar situações que façam com que o durante seja um pouco mais certo, um pouco mais, vamos dizer assim, que tenha pelo menos um horizonte ou uma luz no final do túnel. Né? O que muita gente nesse momento, e eu vejo até pelos grupos, bate o desespero. A pessoa não sabe o que fazer, congela. Então, a outra dica que eu daria também é assim, gente, o desespero não resolve nada. Tá? Apesar de a gente estar numa situação bastante complicada, é importante, é imperativo que as pessoas tenham a cabeça no lugar, que busquem o equilíbrio. Inclusive, até nos grupos lá, a gente tem alguns profissionais que também queria agradecer, que estão fornecendo cursos de coaching, de psicologia, porque as pessoas estão necessitando disso nesse momento. Tá? Eu vejo que isso cria uma situação de congelamento do empresário, não saber o que fazer e como fazer. Então, os grupos têm funcionado bastante nesse sentido. Então, de novo, Fábio, só respondendo, a gente agiu para tentar manter o que a gente já tinha de capital e, de outro lado, a gente está buscando força junto a organismos, bancos públicos, para que a gente tenha linhas de crédito que nos permita passar por essa fase que é inevitável aí de alguns meses sem faturamento. Perfeito. Tem um comentário aqui que é o Fê Festa Park. Na verdade, é um comentário que ele colocou aqui, que seria, ele diz assim, que seria algo importante para o setor, que seja a permissão para os jovens entre 15 e 17 anos poderem trabalhar nas festas durante o dia e a noite, pois a maioria precisa ajudar na subsistência. Você acredita que isso também seria uma solução? Então, esse já é um pleito que a gente já vinha trabalhando com ele há algum tempo. Mas, de novo, sozinhos ou em pouca quantidade, a gente não consegue fazer com que esses órgãos se sensibilizem, né? Na verdade, quem vai cuidar disso, muito provavelmente a gente tem aí o Ministério do Trabalho, né? Existe uma regra que os menores de 16 anos não podem trabalhar, então quando a gente fala de 15 anos, existe um complicador aí, porque você colocar um menor de 16 anos, isso de acordo com a lei, tá, gente? Eu não estou falando que eu concorde com isso. Eu trabalhei desde os meus 9 anos de idade. E nem por isso acho que eu perdi a minha infância ou deixei de ter uma boa educação. Mas, lei é lei, a gente não discute, a gente obedece em relação a isso. Então, menores de 16 anos são proibidos de trabalhar. Seja qual for, não adianta trazer autorização de pai, de mãe, a lei é clara nesse sentido. A gente pode começar a empregar menores a partir dos 16 anos de idade. Tá? Só que também existe uma outra limitação. Os menores até 16, a partir de 16 e menores de 18 só podem trabalhar até as 22 horas. Tá? Então também é um outro problema que temos no setor hoje. E a gente tem sim feito brigas, num bom sentido, para que a gente tente rever esse quadro, porque o menor aprendiz hoje, né, o menor de 15, 16, 17, o de 15 eu não vou falar porque, como é lei, não tem como nem discutir sobre isso, tá? Mas o menor de 18 e maior de 16, eu também vivo isso, essa realidade o tempo todo, muitas vezes são eles que estão levando a subsistência para dentro de casa. E como a gente teve há um pouco tempo atrás aí um pouquinho de aperto no Ministério
do trabalho, no sentido de que essas pessoas deveriam ser maiores de 18 anos, foi aí que eu acho que veio essa pergunta, né, do Festa Park. Mas, de novo, toda e qualquer reivindicação que a gente venha fazer, eu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo entendam que quantidade nesse quesito faz a diferença. Não adianta eu chegar lá representando 2 ou 3 bufês, é muito diferente de eu chegar representando uma categoria e que, como a gente puxou aí, inclusive, há pouco tempo atrás, na questão do CNPJ, né? A gente puxou na JUSCESP a quantidade de CNPJs que possuem a palavra festa na sua razão social passam de 23 mil. Claro, aí eu vou ter profissionais de decoração, de salão, mas olha só a quantidade. Só que esses 23 mil não estão unidos numa organização, numa associação, e isso é importante demais para que a gente possa conseguir os pleitos. Sim. Eu sei que é muito cedo falar nisso, porque aqui no estado de São Paulo, eu acho que... Vamos ver. Agora foi. Não sei, virou automaticamente para o outro lado, acontece. O coronavírus, é o coronavírus. Acontece, ao vivo é assim mesmo. Eu sei que é um pouco cedo falar isso, que aqui no estado de São Paulo estamos na segunda semana de quarentena, né? Uhum. Fala-se que talvez até prorrogue essa quarentena em São Paulo. Isso é uma opinião minha. Eu acho que vai acontecer e acredito que, não há dúvidas, vai acontecer. Vai ser prorrogado talvez por 15, a gente não sabe, né? Como você pode, talvez, eu sei que é um curto prazo, que a gente ainda está bem no início, mas você acredita que essa crise vai mudar o modo da questão do relacionamento com o cliente, da questão das festas? Você acredita que isso vai trazer mudanças sensíveis? Tá, eu vou voltar até um pouquinho, Fábio. Eu tenho um irmão que é pneumologista, né? E eu tenho acompanhado para e passo toda a evolução da questão do vírus. Até porque todas essas informações, números, previsões nos interessam muito, né? Então a primeira coisa que eu acho que é interessante que as pessoas tenham noção também em casa, eu sei que existe uma pressão bastante grande para que a gente libere logo a economia, e é fato, ela vai ter que ser liberada, não é uma questão só de decisão, é uma questão de sobrevivência, né? Senão a gente vai ter 2 problemas. Mas é importante, e eu falei isso, acho que logo nos primeiros momentos em que começou a surgir esse boato de que haveria, de repente, o decreto, né? De que é preferível tomar um remédio amargo no começo e enquanto é tempo, né? Porque assim, o que a gente fez já na semana passada e vai fazer por essa semana, e que provavelmente vai se prolongar por mais 15 dias, quem sabe até mais 30 dias, é necessário para que o nosso mecanismo de saúde se prepare e receba essas pessoas de forma cadenciada. Tá? Uma outra coisa também que a gente precisa ter em mente é que 90%, 95% das pessoas vão pegar o coronavírus. É fato, ninguém vai fugir disso, né? O problema é que se isso acontecer com todo mundo ao mesmo tempo, é que aí é que o sistema fica caótico. E por que eu estou falando tudo isso? Para responder a sua pergunta. É cedo para falar? Eu acho que não. Eu acho que não é tão cedo para falar. A gente pode se pautar por outros países, onde a gente tem visto que a crise ainda existe, mesmo a própria China, onde você já tem, de uma certa forma, o controle, ela ainda, pelo fato da sua população, imensa população, ainda não ter sido infectada, isso deixa a China em sinal de alerta constante. A pandemia pode voltar para a China e também para, né, a Ásia como um todo, com a mesma velocidade que aconteceu no final de 2019. Né? Então, a atenção continua bastante grande lá. Falando de nós aqui, onde eu me espelho bastante? O nosso segmento está muito ligado às escolas. Então, enquanto a gente tiver um cenário
onde a escola não vai ter aula, dificilmente a gente vai conseguir falar em realizar festas. Porque por mais que a gente fale, não, passou um pouco da pandemia e tudo mais, se a escola ainda não voltar, eu tenho plena certeza de que as mães não vão permitir que as crianças venham para uma festa. Tá? Então, a gente está par e passo com as decisões que estão sendo tomadas em relação às escolas. O direcionamento do Ministério da Saúde para as escolas foi de que as aulas não vão voltar antes do dia 30 de abril. Tá? Isso é fato. Então, a gente vai amargar pelo menos mais 30 dias aí, a menos que saia alguma notícia nova. E aí, de novo, a gente tem que trabalhar sempre com os dois cenários. Eu tenho que, de um certo modo, ser realista, olhar o que está acontecendo e tomar a decisão em cima do que está acontecendo. E, de outro lado, eu tenho que olhar o horizonte, porque essa crise realmente vai passar. Tá? Ela pode durar 2 meses, 3 meses, talvez até um pouco mais, mas ela passa. E aí, o cliente e o nosso mercado, ele vai existir. Isso é fato. Mas, voltando só um pouquinho, então eu acho que a gente tem que se preparar para esse cenário. Como sobreviver sem, de repente, ter a entrada de caixa de agora até o final de abril. Todos os indicativos dizem que o pico da crise vai se dar no começo de maio, né? Então, por isso que estão segurando bastante agora, e eu concordo com esse isolamento que está acontecendo. De novo, se existe alguma possibilidade ou de resultado para a gente mudar o resultado, é agora. Não adianta a gente fazer o isolamento quando tiver com o pico da crise. Se você tiver no pico da crise, a tendência é que a partir dali o isolamento já não faça mais resultado nenhum. Né? Então, se tiver que existir o isolamento, e no meu modo de ver, precisa sim existir, tem que ser agora. Tá? Só que, o que acontece? Então, se a gente se espelhar pelas escolas, a gente já pode, particularmente estou trabalhando já com o horizonte, de que antes do dia 30/4 nada vai acontecer, o cenário vai se manter exatamente o mesmo. Se eu tomar um remédio mais amargo, pode ser que eu antecipe essa situação de liberação, e se eu continuar não tomando esse remédio amargo ou furando essa regra, provavelmente o que eu vou fazer é fazer com que a crise perdure mais tempo. Então, eu acho que é prudente que a gente realmente fique dentro de casa. Aí, o que acontece? Bom, eu tenho um cenário de 30/4 que não vai acontecer nada, e esse cenário ainda pode ser prorrogado, talvez até em metade de maio ou até final de maio. E aí o empresário tem que ter essa visão. Aí é a realidade, não adianta. Como eu vou sobreviver de agora até o final de maio? Bom, eu preciso de linha de financiamento, eu vou tentar criar uma alternativa de negócio, eu vou fazer um delivery de salgadinho, eu vou aproveitar a minha estrutura para de repente, mandar um kit de festa para casa dos nossos clientes. Enfim, a gente vai precisar nesses meses, sim, dar uma reinventada no negócio e ter a noção clara, e aí, de novo, não adianta, eu sou otimista por natureza, né? A minha esposa fala, você nunca vê nada ruim. Eu prefiro ser assim. Mas isso não pode fazer com que a gente não tenha a noção do que está acontecendo de realidade. Então, de fato, eu acredito que a gente vai começar a ver algum tipo de liberação a partir da segunda quinzena de maio. Então, o desafio para todos nós é esse. Como a gente faz para sobreviver de agora até a segunda quinzena de maio? Se a coisa se antecipar, porque os números e as situações se alteram o tempo todo, beleza, melhor ainda. Mas se não se antecipar, pelo menos a gente já fez o nosso exercício, né, de pior cenário, e isso eu acho que é prudente para qualquer empresário, a gente fazer o exercício de pior cenário para como a gente constrói essa ponte de agora até lá. Aí tem um outro detalhe que também é legal. À medida que eu não acredito, por exemplo, mesmo que baixasse o decreto hoje e falasse, não, está liberado, pode começar a fazer festa, até a gente retomar a realização de festas, isso vai levar um tempo. Isso é fato. Mas, de outro lado, eu vi que, assim, clientes que estão interessados em fazer festa em novembro, dezembro, outubro e até setembro, né? Eles, em tese, não teriam motivo para não querer procurar um salão para realizar, fechar a sua decoração, fazer a sua encomenda nesse exato momento. Esse cliente, ele está afastado
não é pelo medo de que a crise de repente se estenda até lá. O que está gerando nele uma insegurança, primeiro puxa, como vai ser, né, de que forma de repente eu vou ser visto se num momento onde o mundo inteiro está preocupado em isolamento, eu estou pensando em uma festa de aniversário para setembro. Então, existe esse peso na consciência de que talvez agora não seja o melhor momento para pensar, né, nessa situação. E a segunda situação que também está fazendo um peso nesse cliente é de como vai estar o emprego dele ou a renda dele também para os meses de setembro, outubro e novembro. Tendo uma visão um pouco mais otimista do mercado, eu diria o seguinte: a partir do momento em que a gente começar a ver que os números do coronavírus, em termos de infecção, em termos de até mesmo de internação, de casos graves, comece a baixar, esse cliente volta a ter de novo uma visão mais otimista em relação ao comemorar, às festas, e aí os buffets podem e devem estar preparados para isso, para nesse momento já ter todos os argumentos muito bem estruturados para que a gente consiga quebrar esse paradigma e convencer esse cliente de que ele pode sim fechar a festa conosco. Se você está querendo fazer uma festa para março do ano que vem, não existe motivo agora, a menos que envolva a parte, né, financeira, mas não existe motivo para que não a gente faça essa venda da festa. Eu vejo até pela questão de algumas operadoras de turismo. O turismo é outro setor que foi pego, acabou, né? Zero de faturamento. Sim. Mas o turismo, se você olhar pela televisão ou até mesmo pela internet, mantém a sua propaganda. Por quê? Porque eles têm a noção de que a crise vai passar. E quando a crise passar, qual vai ser a primeira coisa que as pessoas querem fazer? Fala para mim aí, Fabião. Sair. Viajar, né? Sair, abraçar, dar beijo, fazer festa, comemorar. Né? Tudo aquilo que a gente ficou durante 15, 20, 30 dias, não pudemos ter essa experiência nesse período, né? Porque é totalmente contrária à determinação. Então é o que vai acontecer, a gente precisa se preparar, porque a partir do momento em que realmente a pandemia começar a passar, a primeira coisa que as pessoas vão querer fazer vai ser viajar, contratar festa, sair, comemorar, beber junto, tudo aquilo que o brasileiro gosta de fazer ao extremo. E você me perguntou se eu acho que o cliente vai estar mudado. O cliente já está mudado. Isso é fato. Isso eu já venho acompanhando já ao passar dos anos aí, principalmente com a questão da economia compartilhada. As pessoas estão sendo bombardeadas o tempo todo em relação à economia compartilhada, a você ter um gasto mais, vamos dizer, inteligente em relação a tudo, né? Pessoas vendendo carros. Então você sabe que hoje os grandes compradores de carros, na verdade, são as locadoras, né? Deixou de ser o público final. Então vem mudando bastante a realidade. O cliente já está mudado. A crise, eu acho que ela vai acentuar um pouquinho mais isso. Ela talvez acelere alguns processos, né? Por exemplo, até o processo de você fazer o home office, ele foi acelerado por conta da crise, né? A gente vinha numa velocidade muito pequena de home office e, de repente, todas as empresas da noite para o dia tiveram que se virar para ter a solução tecnológica, para conseguir fazer reuniões à distância. Então, o que acontece com a crise é que ela vai acelerar esse processo. E eu acredito que com o nosso cliente não vai ser diferente. Tá? Então, a gente precisa estar antenado nessa galera toda. Eu diria que sinal de sobrevivência para todos nós é que a gente consiga se antecipar e, de certa forma, se moldar às novas realidades. E dentro de um mundo onde a gente tem uma globalização enorme, onde a informação corre a questão de segundos, você ter essa possibilidade de conseguir fazer a mudança do seu negócio, não achar que o que eu fiz sempre lá atrás é sinal de sucesso para daqui para frente, essas empresas é que vão ter a sua sobrevida prolongada. Perfeito. Então, eu acho que tem muita coisa aí que o Marcelo falou que é válido para todos, né? Para quem todos tem uma empresa, para todo mundo de qualquer segmento, eu acho que é muito importante.
E ter isso, vai passar, é que nem o Marcelo falou, eu estou sempre repetindo desde o início dessas lives que você está fazendo, é um remédio amargo? É, mas é um remédio essencial, não há vacina para o coronavírus, o isolamento social é a melhor solução, porque achatando a curva, que todo mundo fala, achatando essa curva, a gente vai voltar ao normal e tudo vai voltar. Então eu acho que tem que ter realmente paciência, tem bastante coisa que a gente está entregando. Por exemplo, eu até falei no início da live, eu vou até deixar aqui de novo. No blog da Becasa, abcasa.org.br/blog, tem 7 dicas para pequenas e médias empresas resguardarem seus negócios. Eu acho que se você está aí, tem o seu negócio, é um momento importante para você ganhar, ter conhecimento, ouvir as pessoas, ter essas opiniões, para que você volte bem, para que você tenha um bom retorno depois que essa crise, de fato, a certeza que a gente tem ela vai passar. Então, Marcelo, muito obrigado por ter aceito aí, por ter colocado o seu tempo para a gente aqui, ter disponibilidade aí, das quase 1 hora que a gente está aqui ao vivo. Eu queria que você deixasse os contatos da Catavento, para o pessoal conhecer o seu trabalho, site, enfim, pode ficar à vontade. Tá, joia, obrigado. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só colocar lá, se colocar nas redes sociais ali, Marcelo Golfieri ou Rede Catavento, vai aparecer uma série de matérias, de caminhos aí para achar a nossa, o site, enfim, e os contatos. Então é só colocar lá, @redecatavento.com.br, né, que vocês vão achar um monte de canais. Eu queria agradecer bastante, Fábio. Eu só desligar o telefone aqui, eu não sei, poxa, eu tive que. Não atendi o telefone, podia ser um cliente, né? Vai que é alguém querendo fechar a festa, poxa vida. Mas enfim, eu queria agradecer demais aí o espaço. É importante, muito importante o que a Becasa tem feito, no sentido de criar e fazer essa junção das pessoas, de interesses, né? Isso é o que está faltando para muito segmento. É um momento realmente muito delicado, mas muito delicado, que a gente não passou, então não adianta buscar na história como foi feito. A gente pode ter alguns exemplos ali da crise de 2008, de repente até do SARS, né, da gripe aviária, mas nada se compara ao que a gente está vivendo hoje. Então, esses caminhos eles ainda estão sendo trilhados. E é muito importante que a gente tenha, né, eu sempre falo isso para as minhas filhas, a experiência ela ajuda muito nesse ponto. Então você conversar com outras pessoas que de repente já tenham passado por algumas experiências ou que tenham feito alguns testes de solução, o quanto isso é importante. Então agora eu acho que é imprescindível que a gente realmente se organize em grupos, que troque ideias, porque se alguém falar que eu sei qual é o caminho, provavelmente vai estar mentindo. Eu acho que o caminho está sendo construído, né? E aí ações como a da Becasa contribuem bastante para que a gente faça esse movimento aí em conjunto. Obrigado, Marcelo. Valeu mesmo, a gente está junto. Eu acho que, como a gente sempre está falando, é um momento de união e juntos sairemos fortes dessa crise e com certeza vamos voltar preparados e com mais conhecimento e também com mais força para que quando tudo isso passe. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu por todo o tempo. Vou deixar um convite aqui para você e para quem está assistindo a gente. Amanhã, 15 horas, também aqui, 1º de abril, cuidados posturais no home office com o Dr. Sérgio Costa. Então, você que está fazendo seu home office, amanhã é o dia de ter umas dicas de como manter uma postura boa. Você que está trabalhando no sofá, na varanda, que eu sei que tem gente que trabalha na varanda, na cama, aqui na mesa, que nem eu estou aqui na minha mesa de jantar. Então, amanhã as dicas. E é isso. Essa live estará disponível em breve no YouTube e no Spotify da Becasa. Então, fique ligado, vai ter esse conteúdo aqui, estará disponível para todos vocês. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Boa Fabião. sorte para todos nós, vai dar tudo certo. Fique em casa, se cuide e a gente se vê amanhã às 15 horas aqui em mais uma live no Instagram da Becasa. Muito obrigado pela audiência, pela participação de todos. Valeu, obrigado. Um abração.